Olá, pessoal. Bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Soneiro e também professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Na nossa agora Pílulas dos Espertos, falando o que se deve falar rapidinho, mas com qualidade, né? Sem dúvida. Sempre assim, né, Maria? Eu acho que essa também é uma postura muito legal que você tem. Maria, hoje nós vamos falar da ufologia mística e vamos desmistificar algumas coisas que ocorrem dentro da ufologia. Eu espero que, como sempre, eu possa contar com a tua sabedoria, né, para que a gente possa levar o melhor nível de informação para as pessoas que curtem esse assunto. Maria, nós temos visto pessoas que se dizem canalizadores de extraterrestre. Isto é possível? E por que esses ditos ETs não se apresentam simplesmente e precisam de um médium, de um corpo físico para fazer essa comunicação? Diz aí, Maria. Primeiro vamos falar o que é uma canalização, né? Para poder explicar melhor. Eu fiz um curso bem longo chamado de Neurociência e Física Quântica da Alma, mostrando que, claro, canalização é um processo que todos nós estamos habilitados, porque nós somos uma entidade canalizada. O nosso corpo físico é uma antena. E como antena, ele vai sintonizar frequências, tal qual um rádio ou uma televisão, trocando, né, os sinais, as ondas, as frequências, para poder acessar certos canais, certas emissões de ondas em certas frequências. Então você faz um tuning e você acaba sintonizando um determinado canal. Então esse é um fenômeno que o corpo físico está habilitado para fazer. Tem mais explicações, mas não temos tempo para isso. E o cérebro humano trabalha de uma seguinte maneira. Então, nós somos uma antena, mas aquilo que nós dizemos que é a realidade que está sendo projetada passa pelo crivo da mente, do cérebro. Este cérebro é configurado sob certos padrões. Então, nós temos partes do cérebro que vão trabalhar para tentar identificar informações. Então, como antena, estamos sempre sintonizando, seja com o nosso eu superior, pegando com falhas ou com maior nível de qualidade o que o eu superior fica soprando aqui para baixo. Da mesma forma, também pegando sintonias com outros seres, outras existências, outras potencialidades de frequências que existem. Então, a mente de um canalizador, ela pode ser, digamos, expandida em diversos níveis de frequência. Muitas vezes que nós temos um canalizador, nós temos um que se diz canalizador, ele está mais naquilo que se chama um estado anímico, que é um estado onde ele recebe certos inputs, mas tem mais dele mesmo do que de uma recepção, de uma conexão bem feita, que a conexão pode ser bem feita ou nem tão bem feita, com alguma outra frequência. Então, como trabalha o nosso cérebro? Quando a conexão é feita, depende de níveis de frequências e qualidade de frequência de conexão, o cérebro sempre vai interpretar. Essa coisa de dizer que o cérebro se apaga 100% não é possível, porque a nossa realidade é uma realidade de cocriação. Nada vai existir sem que o observador do lado de cá crie uma deformação no tecido espaço-tempo e então crie uma outra manifestação através da outra onda que vem, e sempre a onda que vai ser vista vai ser duas ondas que se cruzam, e na hora que uma onda se sobrepõe sobre a outra, cria uma terceira. Essa terceira onda é a onda da cocriação, que é a manifestação que é obtida através de dois pontos existenciais, criando o terceiro. Então, este terceiro poderá ter maior influência de uma consciência mais alta ou menor influência, onde a maior influência pode ser a do próprio canalizador, que Entendi. está colocando mais de si mesmo naquilo. Então, ele pode estar simplesmente capturando uma inspiração. Não quer dizer que ele está sendo um mentiroso,
Não quer dizer que ele está inventando, tem também isso. Tem os mentirosos, tem os que enganam, né? E tem aqueles que pegam uma qualidade não muito boa, inspirações, e acabam passando para frente mais deles do que daquilo que eles receberam. Por quê? Se a frequência for muito alta e o canalizador não tiver condições de processar aquela frequência, ele vai dar um jeito. Nosso cérebro dá um jeitinho. Ele analisa e tenta adaptar. É como um sonho. Então você está com coisas na sua cabeça, você viveu coisas durante o dia, e o cérebro faz o quê? Ele te manda as informações na forma de simbologia, simbolismos, que às vezes você entende, às vezes você não entende. O cérebro faz isso também durante um processo de canalização. Ele vai criar uma maneira de adaptar uma linguagem, adaptar uma informação dentro daquilo que possa ser até o centro de credos do próprio canalizador. Eu costumo dizer que um judeu costuma falar com Abraão, Jacó, Isaac e Enoque e por aí vai. Se ele não é judeu de criação, mas de religião, mas cresceu no meio judaico, dá na mesma. Você vai ver que isso vai estar no centro de credo deles. E eu sempre digo o mesmo exemplo. O aborígene australiano, lá do norte da Austrália, bem afastado das grandes cidades, ele não vai dizer que encontrou Isaac e Jacó, porque ele nunca soube quem era Isaac e Jacó. Ele vai traduzir isso como Deus morcego. Ele teve um contato com o Deus morcego. Então, o mesmo padrão energético, a mesma consciência pode estar sendo acessado pelo aborígene australiano, como pelo judeu que chamou de Jacó a sua canalização. E o aborígene australiano chamou a sua canalização, o seu canalizado, de Deus morcego. Então, o que acontece é que ambos pegaram informações de uma sabedoria perene, aonde pode haver realmente uma verdade em comum, uma sabedoria em comum, embora este seja Deus morcego canalizado e este seja Jacó. Mas não é Jacó, nem é o Deus morcego. É simplesmente um nível de consciência que foi acessado. E a qualidade da informação será maior ou menor de acordo com o quanto o canalizador se apaga, né? E consegue de fato expandir-se, e o seu corpo físico é capaz de, como antena, assumir mais e mais gradientes de frequências possíveis de serem traduzidas pelo seu hardware, que precisa de softwares para poder traduzir isso. Então, a questão é assim, o que é um extraterrestre? É um ser interdimensional. Então, muitas vezes, o que acontece é que você pega uma fração daquilo que se chama um ser interdimensional e no centro de credo da própria pessoa, ela quer que seja um extraterrestre. O próprio Dario Anka, que é um dos médiuns que eu mais aprecio devido à qualidade científica indiscutivelmente alta naquilo que ele informa, coisas que são de alto nível para a realidade atual, onde você confirma que um cara formado em jornalismo ou na parte de edição de vídeos, né, produção de vídeos, não poderia ter um conhecimento científico de física de alto nível, onde físicos sentam na frente dele, interrogam e ele responde sem pensar. Eu preciso pensar para responder. Eu entendo o assunto, mas eu preciso pensar antes de responder. E quando fazem pergunta para ele, ele responde antes da pergunta ser terminada, em cima, com alto nível científico, sem errar. Isso faz, então, entender que realmente existe uma conexão com uma consciência de elevado nível. Mas como diz o próprio Dario Anka, que é o médium, ele diz o seguinte com toda humildade: se realmente eu estou canalizando alguém que é um extraterrestre chamado Bashar, que é assim que eu entendo, meu cérebro percebe, recebe, meu cérebro percebe. Se ele realmente é o que o meu cérebro percebe ou não, isso é menos relevante. O que é mais relevante é a informação
Sem que eu dúvida. recebo e eu passo adiante. Então, a qualidade da informação, no caso do Bashar, é quebra de paradigmas, quebra de dogmas, desvestida de ego, desvestida de padrões pré-concebidos. Pelo contrário, você vê que é uma linguagem de alto nível, porque quando vem cheia de dogmas, de religiosismos, de preconceitos, é o ego do canalizador que está mandando bala ali, né? É, Então, é o canalizador influenciando mais que qualquer outra coisa. Quando você vê que está desprovido desses aspectos, você pega um nível de maior pureza, de um efeito mais cristalino. Então, se é possível ou não canalizar um extraterrestre, depende disso tudo que eu estou falando para claro, vocês, claro. tá? Então, a questão é assim, por que o extraterrestre não se apresenta, como a Cris falou, É verdade. fisicamente? Primeiro porque boa parte deles tem outra frequência, são seres interdimensionais. Por outro lado, se eles se apresentam, é possível que queiram dar umas pauladas neles, atirar neles e coisas assim. Então, uma das maneiras seria uma transmissão telepática, né? E para acontecer a transmissão telepática, realmente o médium tem que se neutralizar por completo. Ele teria que sair de si mesmo para deixar a recepção ser completamente perfeita. Então, se isso ocorre ou não, você tem até aquele Cryon, né? Que o Lee Carroll é um dos que recebe o tal do Cryon, e tem os falsos também, né? Que dizem Claro. que, bom, vai saber quem é o falso cá entre nós, porque tem os que dizem também receber o tal do Cryon, né? E que até imitam. Aí o Lee Carroll diz: não, mas eu sou o único que recebe o Cryon. Se é também ou não, não sei, mas que com certeza também tem um grande percentual do próprio Lee Carroll, que se você pega ele falando, você percebe ele falando daquele jeito meloso, melado, totalmente glândula, digamos, totalmente ligado a um lado mais emocional, né? Uma amígdala cerebral ligada com a emoção. Ele mexe muito com o campo emocional das pessoas e ele faz isso até como o próprio Lee Carroll. Então, o Lee Carroll tem toda essa influência e criando o personagem do tal do Cryon, eu não tenho dúvida que o próprio Lee Carroll é parte desse personagem co-criado entre algo que existe e algo que se manifesta. Portanto, isso é realmente o extraterrestre que está falando? Eu digo que provavelmente não. Quem está falando é a cocriação entre algo que existe e algo que é projetado. Agora, qual é a fidelidade da informação e o nível da certeza, da conectividade do médium? É difícil dizer. Existem os falsos, existem os verdadeiros, existem os mais ou menos, e boa parte do que existe por aí é gente que quer se mostrar, que quer aparecer no Brasil, no mundo, em tudo que é lugar. Por isso que eu dei vários exemplos. Como é que você tem que lidar com isso? Você tem que buscar a informação desprovida de padrões dogmáticos presentes. Veio com religiosismo, desconfie. Porque lá, sei lá onde, não tem esse tipo de religião que tem aqui na Pois Terra, é. com certeza. Bom, você ia fazer uma pergunta, mas assim, são tantas perguntas que eu recebi para fazer essa pauta contigo, porque os internautas se sentem até meio enganados por conta exatamente disso, de estarem usando a religião, né, como um meio, né, da ufologia se tornar essa religião, né? Claro que isso tem vários ganhos secundários que a gente tem percebido por aí, assim como várias instituições, né, religiosas. Mas a pergunta é o seguinte: é, além de você, da pessoa, como decifrá-los? Explica claramente para o internauta como decifrar se é falso ou verdadeiro. Essa é a pergunta do internauta aqui. É difícil para o internauta. Por exemplo, se esse ser que está sendo canalizado se coloca mais como um raio, um padrão de frequência, tipo Abraham Hicks, né? Que a Esther Hicks recebe lá, os Abrahams, né? E ela fala porque é uma consciência que seria nós, um grupo, consciência grupal,
que foca no desenvolvimento humano. Eu já vi vários cientistas ou físicos tentarem perguntar para essa consciência, os Abrahams, na presença dessa Esther Hicks, sobre física. E ela não conseguiu, não. Ela não conseguiu dar uma resposta, porque o raio que ela representa, né, talvez não seja. Por outro lado, até que nível aquelas respostas não são da própria Esther Hicks, e que tem um pouco dessa conectividade com os Abrahams. Então, você vai confirmar isso como? Como é que você vai confirmar? No caso da Esther Hicks, ou você acredita nela e aproveita as informações que são relevantes e de boa qualidade, e são sim desprovidas de ego e de religiosismos, né? Dá para aproveitar mais por causa disso, ou você joga fora, né? Agora, você vai para o Bashar, que é meu predileto, dá para confirmar. Por quê? Primeiro porque ele fez várias tomografias cerebrais filmadas, mostrando o estado mediúnico dele, provando o nível de coerência cerebral que se cria, né? Os dois hemisférios entram em coerência perfeita no centro do cérebro, eles ficam alinhados e o cérebro inteirinho dele acende. Então, quando ele entra em estado mediúnico, é um estado profundo, delta. Ele entra num profundo estado, ele emerge mesmo, ele faz uma imersão mesmo num profundo estado delta. Quer dizer, cientificamente, para mim, tem uma prova de que ele realmente está em um profundo estado alterado de consciência, que se pode até olhar para um lado expandido. Então, nesse estado, ele começa a falar coisas que respondem com alto nível de qualidade. Historicamente falando, sobre a história da humanidade, que dá para olhar a coerência disso, e o principal para mim que valida é a parte científica, sem pestanejar, de informações de nível altamente relevante, tecnológico, científico, avançadíssimo para os nossos padrões atuais. Então, eu consigo validar essa é uma questão importante para a gente saber se isso é honesto, se é sincero, se existe uma possibilidade disso ser feito ou não. Então, essa é a melhor maneira. Então, se você não conseguir tirar desse canalizador alguma coisa que realmente é relevante, desvestida de egos, desvestida de dogma, com uma tendência a querer te colocar numa caixinha, né? Então, cuidado quando querem te colocar numa caixinha, porque isso é o canalizador, não é um ser interdimensional, a não ser que também acontece, num centro espírita você pode encontrar alguém que se chama de extraterrestre e é um desencarnado brincando de casinha, né? Então, tem desencarnados que gostam de brincar, né? De fazer, digamos, pregar pecinhas. Então, a pessoa pode estar canalizando, melhor dizendo, a pessoa pode estar se associando energeticamente e recebendo as informações de um desencarnado que brinca de extraterrestre. Então, se tem um boi na linha, então, aí, né? Pode ter boi na linha. Então, se a pessoa não tem qualidade verbal e informacional que valide de alguma forma para você, ou você esquece e cai fora, sai correndo, né? Ou você, então, deixa para lá e ouve e aproveita se for relevante para você. Porque tem gente que gosta de dogma, precisa de religiosismos, e se encontra um ser desse falando, eu vim das estrelas, e a minha religião, estou sentado do lado aqui de Sananda, e as pessoas falam, esse é o Jesus. Eu sairia correndo quando alguém fala um negócio desse, né? Fala, obrigado, até logo, valeu, até logo. Mas se a pessoa gosta disso, ela quer ouvir, é escolha dela. Total. É verdade, é verdade. O que a gente vê, Maria, eu vou falar uma coisa, meu ponto de vista, o que a gente vê no Brasil é que isso virou um modismo. Então as pessoas chegam até a dizer o seguinte, meu bem, este é o meu ET, entende? É como se fosse um chaveirinho, meu ET, eu vou acionar ele agora, mas só que as mensagens que são captadas, eu tenho estudado bastante isso, porque eu tenho 4,5 milhões de internautas que ficam na minha cola porque eles querem saber, por isso que eu trago pessoas como você, né, falar sobre esse assunto, que você é uma cientista, eles querem saber a verdade, porque eles não querem mais se sentir equivocados. Então eles usam o quê? Essas pessoas que estão recebendo esses ETs usam a religião. E eles falam nada mais, nada menos do que tudo que já tem de mensagens de Jesus,
sabe? E ficam horas, às vezes, falando bobagem nos locais. Então, assim, eu penso que uma consciência, do meu ponto de vista, mais evoluída, tanto tecnologicamente, que tem a capacidade de acessar o nosso mental superior, teria que ter um canal muito mais limpo, né? Desprovido, como você disse, de religiosidade, principalmente. Porque a questão é assim, Cris, as alucinações fazem parte da configuração do nosso cérebro. Então, a amígdala cerebral, que não é essa aqui da garganta, pessoal, a amígdala do cérebro, colocadas na região do hipocampo, na pontinha do hipocampo. Hipocampo relaciona realidades paralelas, compara dados, lobo frontal analisa, julga, e a amígdala dispara através de emoção. A amígdala é a principal responsável pela alucinação. Ela está ligada a sentimentos de religiosismos, religião está ligada à amígdala. Essa adoração está ligada à amígdala cerebral. Conexão com coisas divinas está ligada com a amígdala. E está provado que você pode fazer uma pessoa ter uma alucinação que ela jura que é verdadeira, simplesmente aumentando a eletricidade na amígdala. Então coloca certos eletrodos, aumenta, né, a conexão eletrônica, elétrica na amígdala, e a pessoa dispara visões de coisas que ela tem dentro dela. Então, se ela é católica, ela vai ver Jesus, Maria. Se ela é uma cientista, vai encontrar Nikola Tesla. E por aí vai. É assim que funciona. Isso é provado cientificamente. Tem trabalhos e trabalhos de neurocientistas junto com físicos quânticos mostrando que o cérebro alucina sim, e a pessoa vai ver aquilo que ela tem dentro dela. Né? A mesma coisa, as experiências de quase morte são a mesma coisa. São as alucinações, são criadas porque quando a pessoa vai morrer, começa a disparar uma sequência eletrônica no cérebro que pode durar até 10 minutos. Olha. Até quando o coração parou, o cérebro descarrega uma carga elétrica enorme e ocorre todo esse processo de alucinação. E quando a pessoa volta numa experiência de quase morte, conseguem revivê-la, sei lá, depois de 3 minutos, coisa do gênero, ela conta toda uma história que está ligada à alucinação. Para ela é real. Então, a questão da mediunidade, da canalização, também envolve, sempre vai envolver, porções alucinantes. Vamos deixar isso bem claro. Essa é a parte da cocriação que eu estou falando. A parte que entra a tua é a tua parte alucinante, que é real para você. Não quer dizer que não é real. É real para a pessoa, porque ela viveu aquilo. Mas quando quer impor isso para os outros, né, e que seguidores me sigam em função disso, pode ser perigoso, como pode não ser. Então, se a pessoa solta as informações de maneira amorosa e dizendo, olha, eu estou vendo isso, como diz o Daryl Anka, que eu gosto muito, se isso for bom para você, fique com ele. Mas se você achar que isso é esquisito, isso não é relevante para você, joga fora. Eu até adotei essa frase para mim, eu sempre digo, se o que eu disse é relevante para você, fique com você. Se o que eu disse não é relevante para você, jogue fora. Agora, quando a pessoa está nesse estado e ela quer impor para o outro, vocês têm que me seguir, têm que fazer o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é fundamental para você, cuidado. Aí é a alucinação junto com o ego. E tá cheio de doido que fez isso na história da humanidade, né? Tem muito egão siderado também, né? Sim. Busca o poder religioso até porque quer continuar mantendo essa egrégora. A gente sabe disso, muitas histórias de religiões foram criadas através de processos completamente alucinatórios. Então, e a gente vai falar disso numa próxima pauta, hein, Maria? Você deu até uma dica legal. Bom, eu tenho recebido aí vídeos de pessoas que me questionam sobre a veracidade da presença de extraterrestres em centros espíritas, participando de cirurgias mediúnicas. Maria, novamente, isso é possível? Porque eu mesmo fui pesquisar, eu não vi nada que me chamasse atenção. Aliás, achei um delírio total, como você disse aí. Tudo que eu falei até agora
em todos os aspectos onde eu quis usar uma balança lógica, até onde pode ser e ter uma validade, e até onde pode não ter uma validade, se aplica a essa mesma questão. Então, que nível de ser poderia estar querendo fazer uma cirurgia mediúnica com alguém? Então, é estranho, porque se os extraterrestres, teoricamente, não podem intervir na Terra, e existe toda uma proteção para não intervenção na Terra, porque um ou outro estaria intervindo imediatamente. Né? Então, se eles não vêm ao mundo para nos livrar desses senhores do mundo humanos, opressores, né, líderes bandidos monstruosos que querem destruir pessoas, que criam guerras e assassinam centenas de milhares, como aconteceu recentemente na Síria, que chega, que o número talvez não seja verdadeiro, dizem que é 1,5 milhão de pessoas, né, que morreram na Síria. Então, se eles não intervêm num 1,5 milhão que está sendo massacrado, por que interviria alguém em para uma cirurgia mediúnica? Então, esses questionamentos nós temos que fazer, e eu não estou dizendo que é verdade ou que não é verdade. A minha mente lógica, meu lobo frontal, vai julgar dentro de uma lógica, usar a coerência. É possível, mas será que é provável que isso ocorra? Né? Tudo é possível, mas será que é provável que isso ocorra dessa maneira? Com esta pessoa que se diz o tal do canalizador, com um ET sei lá de onde, né? Então, é possível, mas será que é provável? Eu não sei. Eu acho que a maior parte disso entra num processo alucinante, porque eles não interferem diretamente sobre o livre-arbítrio de alguém. E, incrivelmente, se alguém está doente, tem livre-arbítrio ali, tá? Então, eu acho estranho uma interferência de um extraterrestre sobre o livre-arbítrio, se um extraterrestre tem que se posicionar numa posição neutra. Ele deve dar informação, conhecimento, mas o julgamento deve ser da própria pessoa, né? Então, até que ponto ele interferiria diretamente? Quase que quebra a primeira diretiva, que é aquela de não interferência, né? Então, sei lá, eu acho estranho, mas de qualquer forma, para mim, o que é mais relevante é assim, numa entrevista com um ser canalizando um ser que diz que está fazendo isso, eu faria um interrogatório para saber a que nível de conhecimento está saindo deste ser, para saber se isso é simplesmente alguém desencarnado brincando de ET cirúrgico, né? Porque muitos Desculpa, não, é que muitos seres desencarnados são recebidos e fazem cirurgias. Ok, historicamente também houve para muitos benefício, né? Então, até que ponto a pessoa também cocria, que quer fazer a cirurgia, aceita essa cocriação cirúrgica, nem que seja do próprio canal, e cria um quanto energético suficiente para passar para uma realidade onde foi curado. Tudo é válido, pessoal. Nada deve ser invalidado. O que deve ser avaliado aqui é o nível da qualidade, frequência, pureza e realidade daquilo que está sendo colocado. De qualquer forma, espera só uma coisa, Cris. Como eu sempre digo, se você acha que isso é legal, se é bom para você, se está te fazendo bem, vai firme. Se é bom para você ir numa igreja católica e ficar beijando a mão do padre, vai e beija a mão do padre, né? Agora, se você acha que o melhor é sair dos dogmas, como eu, e sentir-se mais liberto, numa visão mais ampliada, vai e faça isso. Então, faça aquilo que é bom para você, mas pelo menos busque a coerência e tente encontrar a lógica e tente encontrar o nível de qualidade daquilo que estão te dando. Porque no mundo existem os sérios e os não sérios, né? Eu estive com o Dr. Navarro, que é um pesquisador dessa área, né, que pesquisa essas questões de mediunidade com extraterrestre, inclusive escritor peruano, né?
E ele me disse o seguinte, que 99% dos médios que ele convocou, presta bem atenção nisso, para fazer um teste que poderia, né, certificar uma possível, né, possibilidade desse contato, os médios não aceitaram fazer esse teste. Então, assim, o que eu acho estranho veja bem, se você tem ali um extraterrestre que tem uma tecnologia que está muito acima da nossa, para quê? A pergunta é, para que eles iriam canalizar num médio ainda tão passível, né? Tão preso a dogmas e tão Pois é. passível de erros, né? Então, por isso que eu te falei, o único que eu vi uma validação de um certo nível, e mesmo assim eu chamo de cocriação, é o É no Daryl WhatsApp. Anka, que se dispôs a fazer todos os exames que foram possíveis de serem feitos, interrogatórios de todos os níveis, as análises no cérebro, as tomografias mostrando, todos os scannings cerebrais mostrando que existe um fenômeno, né? Existe um fenômeno. Agora, é só isso que dá para dizer. O quanto Mas, isso é real, porcentagem, não dá para dizer, mas que ele atinge um nível de informação relevante cientificamente falando, é algo que dá uma certa coerência à apresentação dele. Mas o próprio Daryl Anka diz: eu não sei se esse Bashar existe dessa forma, mas o que importa é que realmente eu acesso um nível de informação que parece ser coerente. então, o que eu acho legal é que, por exemplo, se é verdade, a maior coragem é não ter medo da verdade, pô. Se é verdade, então por que não se propor a ajudar a ciência? Porque até Exato. hoje, do meu ponto de vista, a religião não avançou em nada à humanidade. Só foi a ciência que, mesmo com muitos erros, com muitos dogmas também, ela vem avançando e trazendo inovações para a nossa humanidade. Bem, Maria, estou adorando as explicações, até porque assim, eu acho que é de alto nível, com muito cunho científico, porque afinal de contas você é uma cientista e pode explicar isso para a gente. Quer ver só Maria, colocar uma coisa que me veio à cabeça que eu acho que é relevante também colocar? Você vê, uma história como a do Nikola Tesla. Então, Nikola Tesla era um médium, né? Nikola Tesla não canalizava um ser. Ele simplesmente expandia a consciência dele, o que muitos fazem, por sinal, e recebem a informação e a traduzem, né? Com um alto nível de qualidade. Então, essa é uma prova de que esse fenômeno é possível. Mas claro. é possível sem precisar dizer que está canalizando um ser. Ele não canalizava um ser, né? Como Maria Orsic, que eu já falei tantas vezes, também Mas não a Maria canaliza. Orsi também foi maravilhosa, porque ela Isso, trouxe, numa outra língua sumeriana aí, ela isso. trouxe toda o desenho de uma nave que foi construída, a gente sabe disso. Exato, ela não canalizava um ser, ela acessava uma informação. Eu gosto mais desse perfil de acesso à informação e traduzir aquilo e tornar isso testável. Então, tanto o Nikola Tesla transformou isso em algo que se testa e valida que existe um fenômeno e que aquilo Claro. funciona, a informação é fidedigna, como Maria Orsic também, né? Então, assim, existem outros, muitos cientistas fazem isso, alguns até com a ajuda de LSD e por aí vai, a dupla lá do Prêmio Nobel sobre a descoberta do DNA, da estrutura do DNA e da sua composição como um todo, eles fizeram isso à base de LSD. Então, fazendo o quê? Expansão de consciência. Isso é um fenômeno possível. A questão que nós estamos colocando aqui é a da existência real de um ser que aparece e diz: eu sou um ET e eu estou aqui para passar para vocês um monte de informações. E quando você ouve as informações, você fala: bah, né, que nem os gaúchos. Não tem Ah, nada de relevante nisso. Tá cheio de religiosismo e conceitos que são básicos. Então, nesse caso, eu me retiro, né, e não vou ouvir. Agora, quando eu vejo que tem relevância na informação, consistência científica, algo que você pode testar e transformar isso em algo palpável, aí eu já começo a dar atenção. É assim que funciona para mim. isso é muito legal. Maria, então, do que se diferencia um contato de terceiro grau com um contato mediúnico de um extraterrestre? Oh, boa pergunta. É que a história do terceiro grau que você pode pôr o dedinho, né? Você Então não, você fala você, assim.
tem Você não é alguém choque aqui. emocional também, É. no resto da vida, né? Então você tem uma comprovação, né? Você tem uma comprovação, você colocou o seu dedinho, é real, se não levou choquinho é melhor, né? Mas você pegou o dedinho do ET, deu choquinho assim, deu luzinha, você fala, eu tô vendo, estou tocando, isto é real, é denso, está na mesma frequência que a minha, então isto validou, né? Numa transcomunicação, uma projeção de imagens está sempre ligada, e você sabe disso, Cris, porque nós fizemos tantas, com a Claro. cocriação. Ou seja, eu vou ver, as imagens vão surgir para mim que tem a ver comigo. Tem a ver Claro, é comigo, verdade, é isso com mesmo. os meus outros eus, as outras Marias de outras realidades paralelas, inclusive. Cris sempre projeta felinos, projeta serizinhos pequenininhos, aqueles zetinhas, né? Sempre presentes para ela. Por quê? Porque é um padrão provável entre esta realidade e outras realidades. Mas, de novo, é uma cocriação. Então, a diferença é total, porque uma coisa é sólida, densa e ela tem um foco específico, que é essa contato imediato terceiro grau, e a outra é uma cocriação mais etérea, mas que também não deixa de ser relevante, porque ela é relevante e específica para a pessoa que faz a transcomunicação e está ligada ao seu campo energético, ao seu campo E informacional. a pessoa vê, né? Isso, ela aparece. As Mas e no imagens se projetam. mediúnico? Oi? E no mediúnico? Esse contato mediúnico extraterrestre? Então, tá ligado mais ou menos a mesma questão da transcomunicação. A pessoa é que está fazendo uma cocriação. Se é verdadeiro o contato, ela não é falsa, né? Não está inventando, ela está fazendo uma cocriação. Porque através dela se faz algo que se manifesta através da própria energia dela. Então tem a porção dela também. Claro, e é bem isso mesmo, viu? Para você ter uma ideia, nós fizemos várias transcomunicações, vários experimentos eu contigo, e é interessante, Maria, porque até num dos experimentos que eu estava fazendo com você, saiu na tua blusa um leão, você lembra disso? Sim, com certeza. E com você saiu um Grey aqui do teu lado. Exato. Então deve ser algum multiverso nosso também, né? É o Grey que me deu o DNA da mente lógica. Aquela cara do Dr. Spock que eu faço de vez em quando. E que mente lógica, eu que o diga. Só existe um mundo, o nosso mundo, o mundo que Deus, nosso pai, criou. Aí, só pra você se sentir melhor, minha existência só desmente as ideias tradicionais do Deus de Abraão judaico-cristão, assim como todas as teologias de mundo único, mais nada, só isso. Se as águas Não. do mar da vida quiserem te afogar, Fizeram com ela, lavagem segura na mão de cerebral? Deus Ruth, e me escuta só um vai. pouquinho, só preciso que você Se me as escute. doenças também Para de cantar, por favor. Ah, cara, quer saber? Eu não tô aguentando mais não. Que se Meu Deus, dane. só Deus. O que você fez com ela? Só transferi todos os meus conhecimentos e experiências coletivos através de uma ponte psicocinética. Puxa, dá pra fazer comigo? Dá maior canseira, cara. Ah, faz, por favor. Ô, Maria, tem mais duas perguntas aqui. E nas transcomunicações instrumental, uma transcomunicação do gênero que te aconteceu na Serra do Roncador, né? Quando um ser se apresenta como um extraterrestre falando, ou apenas aí se projetando. Quanto disso é real, no seu ponto de vista? Pois é, lá na Serra do Roncador, por exemplo, na água da Lagoa Encantada, se projetou um Grey com perfeição. Estou pondo a imagem aí para vocês verem. Ele se formou na lagoa, né? Imagem incrível. Também não fui eu que vi, de novo aquela moça. Olha! Aí eu, uau! E não é? É uma Olha coisa que legal. incrível, né? Quer dizer, provavelmente é uma cocriação dela que acabava se expandindo para nós. Então, esse tipo de coisa é real. É real. É real porque você percebe. Existe uma coerência de forma. Quando você vê algo e todas as pessoas veem, a discussão lá foi na Serra do Roncador, é pareidolia ou não é pareidolia? Eu falei, pessoal, pareidolia é o seguinte, eu tô vendo um ursinho, você tá vendo um gatinho, o outro tá vendo um cachorrinho. Coisas diferentes, né? Isso. Quando todo mundo vê a mesma coisa. Pareidolia é o meu subjetivo enxerga algo porque a forma não é muito definida e cada um enxerga uma coisa. Então não é pareidolia quando, estatisticamente, o maior número de pessoas vê a mesma coisa e isso valida, dentro de um desvio padrão, você valida
o experimento. Ali foi 100%. 100% viu a mesma coisa. Né? Então não tem como separar a idolia. Exato. Né? Eu mandei umas fotos pro Fred Alan Wolf, né, que é o Isso. físico de transcomunicação. Ele ficou bastante impressionado e disse que viria ao Brasil. Eu espero que a gente possa entrevistá-lo, Maria. Imagina, que Oba! maravilhoso, né? Maria, o internauta, então, deixa mais uma pergunta aqui para você. Sim. Como devemos, no seu ponto de vista, reagir, né, com esse monte de mensagens religiosas dentro da internet que querem nos fazer a cabeça para continuarmos seguidores? Diz aí, Maria. A questão é assim, Vou chegar livre-arbítrio. pouco. Livre-arbítrio. Se você não está mais preso no dogma religioso, você não vai ser pego por essas mensagens. Porque mensagens dentro de dogmas religiosos estão ligadas ao centro de credos do tal do médium, tá? E não é uma coisa que vem realmente de fora, e sim uma coisa que vem de dentro. Então, se serve para você, tá te fazendo bem, como eu digo, siga o seu livre-arbítrio e o seu coração. Agora, se você já se libertou dessa necessidade, a sua amígdala cerebral já está sob controle, ela não está mais apitando eletronicamente, porque está ligado muito a medo, a amígdala ela é ativada frente ao medo. Não é à toa que as religiões dizem assim, ser temente a Deus. Você deve obedecê-lo, porque você deve se submeter, porque Deus pune. Por que se usava isso? Porque o religiosismo é ativado na amígdala cerebral por inputs nervosos, né? Então, esses inputs nervosos desencadeiam obediência, servidão, medo e a necessidade de adoração. É hipnótico. O nosso cérebro, quem nos criou, os seres que nos criaram, colocaram isso para que a religião funcionasse como uma subserviência. Então, os donos do mundo, que se ligam aos processos religiosos, sabendo disso, usam o medo, é igual se faz hoje. Bota uma guerra, terroristas feitos pelos próprios, né? Que vão lá e dizem, nós vamos salvar vocês. Eles entram matando mais do que os próprios terroristas que foram colocados, né? Veja então esses que se dizem os salvadores da humanidade, os que entram com seu exército para salvar a terra, eles matam muito mais do que aqueles que eram os tais dos terroristas, né? Então esse jogo de obediência e subserviência é colocado através dessa amígdala do cérebro. E as pessoas que caem nisso, caem na religião, caem da mesma forma no conto mentiroso dos políticos e dos grupos de poder do mundo hoje, que dominam sempre através do medo. Quando você já não cai mais nisso e você enxerga com seus próprios olhos, você está liberto. Eu tô liberto, hein, pessoal? Já quebrei todas as algemas. Dói, viu, Maria? Tem mais uma última pergunta do internauta aqui, que eu até anotei aqui, eu não vou deixar de fazer. Tá grande esse programa, essas pílulas do esperto já era esse aqui, tá, Cris? Mas é mais eu vou fazer, senão ele vai dar bronca até uma pessoa que está sempre na minha página. Ele diz assim, a busca do poder e da fama por essas pessoas pode estar fazendo isso? Mas é claro, é um outro ponto que está ligado ao centro do ego, né? E esse ego vai mentir, vai utilizar atos encobertos. Óbvio que isto é possível por causa disso também. Não quer dizer que seja o único manifestante disso, mas quer dizer que isto é possível por esse mecanismo. Veja a história da humanidade, né? Puxa a história e entenda o que aconteceu e ainda acontece. É isso aí, pessoal. O programa está sendo maravilhoso, né? Muito esclarecedor. Eu estou adorando, porque eu acho assim que é muito conteúdo que essa pessoa maravilhosa nos passa. E eu tenho verdadeira admiração pela Maria Pereira, porque assim traz cruzando com informação científica, que eu acho primordial, né? Porque sem a ciência a gente não vai sair do lugar. A ciência erra assim também, né, Maria? Mas ela dá a volta. Chico Xavier falou isso aí nas mensagens dele, sabia, Maria? Que o espiritismo chegaria, abriria uma picada, mas a ciência ia passar por cima e abrir uma estrada. Isso. E foi muito inteligente o que ele disse. Com certeza. Né? Porque eu penso que é bem por aí. E vamos aí juntos, né, com muita lucidez, né, com muito respeito a todas essas pessoas que ainda precisam desses quadradinhos, porque o mundo aqui nesse programa, pessoal,
Aqui é dos Despertos. Então vem comigo e com a Maria isso Pereira aí. nessa jornada. Gratidão, Maria. Um Gratidão, retorno. Cris, gratidão, Tá? pessoal. E desculpa se o programa de hoje incomodou um pouco aqueles que estão mais ligados a credos religiosos ou a conceitos como os que nós falamos. O objetivo aqui era uma análise sobre todos os ângulos e de nenhuma forma uma delapidação de nada ou ninguém. Ok? Sem É dúvida, usar isso a aí. lógica aplicada e a informação aplicada para o raciocínio puro sobre todos os ângulos. Então, um abração para Isso aí. vocês. Gratidão E até pelo mais. esclarecimento, Maria. Gratidão aos internautas que nos acompanham. Até o próximo. Despertos. Tchau, tchau.